Capítulo 15. Uma rainha, um homem e um assassino. Dalen estava sentado encostado em um baú alto, com o braço esquerdo cruzado, apoiando o direito. Ele pressionava a boca e o nariz contra o punho enquanto mordia a junta do dedo indicador. O cômodo em que estava sentado era esculpido em pedra lisa, repleto de baús e caixas abarrotadas de raridades. Embora muitas das coisas que ele via não fossem consideradas raridades fora de Lodar, sacos de tomates, abóboras, pimentões, laranjas, qualquer fruta ou legume que exigisse muita luz solar, na verdade, caixas de uísque Drifaenen, rum carvose, licor de sementes de coração Ardanian e outras bebidas que Dalen nunca tinha visto, pilhas e mais pilhas de madeira e toras variadas. Centenas de outras mercadorias e bugigangas estavam espalhadas, sem nenhuma organização lógica aparente. Embora ele imaginasse que contrabandistas não fossem exatamente conhecidos por suas habilidades de organização. Uma mesa foi retirada do meio da sala, com vários mapas pequenos espalhados sobre ela. Belina estava do outro lado da mesa, de braços cruzados e com uma expressão carrancuda no rosto. Um de seus contatos acabará de sair, e as notícias que o homem trouxera eram mais ou menos o que eles esperavam, mas mesmo assim estragaram o clima. Então, basicamente, estamos ferrados. Belina ergueu a cabeça, franzindo os lábios enquanto dava de ombros para Dalen. Ainda consigo nos tirar do portão da dobra sul até o fim do dia. Dalen lançou um olhar inexpressivo para Belina antes de se afastar do baú e se juntar a ela à mesa. Vale a pena tentar. Ela suspirou e puxou um mapa rudimentar da propriedade para o outro lado da mesa. Então, disse ela, apontando para os alojamentos dos refugiados em Duradur, como sabemos, Daimon e os Belduaranos chegaram aos alojamentos e agora estão entrincheirados lá, com soldados de Kira bloqueando a entrada. E pelo que Tilly acabou de nos contar, tanto Elenia quanto Puroan entraram em contato com Kira e estão enviando mais anões. Correm boatos nas ruas de que Ofnar foi morto por um assassino. Ela olhou para Dalen. O que tudo isso nos diz? Ninguém tem a mínima ideia do que está acontecendo. Nem mesmo os reis e as rainhas. Rainhas, corrigiu Belina. Se Ofnar está morto, isso deixa apenas Puroan, Kira e Elenia. 3 rainhas. O que eu apoio totalmente, aliás. Mulheres são governantes muito melhores. Mas sim, ninguém tem a mínima ideia do que está acontecendo. O que, estranhamente, nos deixa um pouco menos ferrados. Dalen sabia que Belina estava provocando-o. Ele podia presumir com segurança que ela sempre o provocava e estaria certo em 99% das vezes. Mas desta vez, simplesmente por curiosidade, ele decidiu morder a isca. Muito bem, por que as mulheres seriam melhores governantes? Suponho que seja algo espirituoso, como os homens estão sempre pensando em seus pênis. Bem, disse Belina com um sorriso irônico, a expressão correta é pensar com pênis, mas agora que você mencionou, vocês gostam muito dos seus pênis. Não, os pênis definitivamente atrapalham, mas o problema maior é que os homens sempre acham que são os mais inteligentes da sala, independentemente de quem mais esteja presente. O que os deixa vulneráveis a serem desmentidos, frequentemente. Você acabou de dizer pênis quantas vezes pôde, não foi? Sim. Dalen balançou a cabeça. E as mulheres nunca acham que são as pessoas mais inteligentes da sala. Ah, não, as mulheres também acham que são as mais inteligentes, mas séculos de homens correndo atrás de seus pênis nos ensinaram a fingir que não. Bem, não eu. Definitivamente sou a pessoa mais inteligente nesta sala, mas você não está me dando muita concorrência. Também não sou fã de pênis, então é isso. Dalen inflou as bochechas, inclinando a cabeça para trás. Você é muita coisa, sabia? Me disseram. Embora, curiosamente, as pessoas que me dizem isso geralmente são as que precisam de mim. Ela ergueu uma sobrancelha, com um sorriso irônico no rosto. Dalen não respondeu, apenas a encarou. A mulher era irritante além da conta. Ela também era completamente maluca, disso ele tinha certeza absoluta. No entanto, ela era capaz, mais do que capaz. Ela também era a melhor chance que ele tinha de manter os Belduaranos vivos. Muito bem, qual é o nosso próximo passo, então? Precisamos descobrir o que realmente está acontecendo aqui. Vamos direto ao assunto, disse Belina, levantando-se e cruzando os braços. Você é mesmo a cara do seu pai. Não tem senso de humor nenhum entre vocês. Você tem um irmão, não é? Aposto que ele é engraçado. Provavelmente herdou todo o humor da família. E a beleza, e a inteligência. Dalen ignorou Belina.
Ele percebeu que essa geralmente era a melhor tática para lidar com quem falava demais. Mas, infelizmente, isso só parecia incentivá-la ainda mais. Ele a olhou nos olhos e manteve o silêncio por um instante antes de continuar. O primeiro assassino que veio atrás de Daimon, antes de meu pai partir, disse que foi enviado por Helênia. Aquele que encontramos no manto e a adaga também disse que era Helênia. Estou percebendo um padrão aqui. Mas Daimon disse que foi com Puroan que ele fez o acordo, não com Helênia. Foi Puroan quem enviou os assassinos naquela noite. Não só isso, ele disse que Puroan prometeu ajudá-lo a retomar Belduar assim que Helênia e Ofnar fossem embora. O que também implica que Puroan está trabalhando com Kira. Belina estalou a língua no céu da boca. Só vou sugerir mais uma vez. E se nós não vamos embora, Belina? Bem, tecnicamente, eu posso simplesmente ir embora e te deixar aqui. Tem uma cama quentinha me esperando numa taverna em Midaven. Um banho quente. Ensopado de cordeiro. Cerveja. Mulheres. Você realmente não vai ganhar essa competição. Dalen bateu com o punho na mesa, fazendo com que mapas e cartas voassem pelo ar. Respirou fundo pelo nariz, cerrando os dentes enquanto pressionava a língua contra a parte interna dos dentes inferiores. Belina, se você quer ir, então vá. As pessoas presas naqueles alojamentos de refugiados têm pouca comida. Provavelmente já está acabando. Não temos tempo para seus joguinhos. Pessoas vão morrer. Para surpresa de Dalen, quando olhou para Belina, ela estava sorrindo. Dani realmente vai gostar de você. Ela puxou um pedaço de papel onde havia rabiscado os nomes dos governantes anões mais cedo naquele dia. Olha, eu estou aqui. Não preciso estar, mas estou. Vamos supor que Ofnar esteja morto. Ela pegou uma caneta do tinteiro ao lado da mesa e riscou o nome de Ofnar. Ele não nos serve para nada. A menos que você goste de necrofilia, sem julgamento se você gostar. Belina fez uma pausa por um momento, olhando para Dalen como se esperasse uma risada. Aquele famoso olhar de Virandran. Mas sim, vamos assumir que Ofnar está morto. Helênia foi acusada por 2 assassinos diferentes, e você disse que Daimon mencionou Puroan e possivelmente Kira, embora aquele pequeno idiota só tenha se encontrado com Puroan, pelo que sabemos. O que deixa apenas Kira como a única não diretamente implicada. Eu também apostaria que, com base na forma como Kira atacou os Belduaranos, houve uma tentativa de assassinato contra ela também, que provavelmente foi atribuída a Daimon. Ela também foi a única que veio em auxílio de Belduar quando o véu atacou. Se ela quisesse Daimon morto, teria sido fácil para ela. Bem, então está decidido. Vamos visitar a rainha Kira. O quê? Dalen lançou um olhar incrédulo para Belina. Não é tão simples assim. Claro que é. Bem, pelo menos para mim é. Como? Escrevemos-lhe uma carta muito gentil. O som da água caindo em cascata vibrava no ar, o toque fresco da névoa resultante acariciando o rosto de Dalen. Ele estava parado na beira de um patamar de pedra delimitado por um muro baixo, a cerca de 1 hora de caminhada por uma enorme escadaria que levava ao abismo aparentemente sem fundo para o qual a cachoeira de Duradur despencava. Contemplar a cachoeira era um exercício para compreender o quão insignificante ele realmente era. O rio caudaloso despencava da boca do túnel centenas de metros acima de sua cabeça, caindo pelo abismo com a força de um martelo, desabando em algum lugar invisível nas profundezas da montanha. A luz das lanternas da Alameda de Eraia, que ladeavam a parede baixa do planalto, cintilava através da névoa produzida pela água que caía, brilhando e cintilando no ar como joias. Coisas belas em um mundo sangrento. Belina estava à esquerda de Dalen, com as mãos cruzadas atrás das costas e a cabeça inclinada para cima, olhando para a saída da cachoeira acima. Ela havia trocado seu longo vestido por uma calça acolchoada e uma túnica de linho amarrada na gola por um cordão. Cortes antigos marcavam a pele escura de seus braços musculosos e definidos, e sua respiração era lenta e constante. Dalen não respondeu. Momentos como esse, quando o humor seco e o sarcasmo de Belina davam lugar a uma conversa sincera, pareciam puros, honestos. Ele não gostava de estragá-los. Belina de fato escrevera uma carta para Kira e pedirá a um de seus contatos na Câmara do Conselho que a entregasse à rainha. A questão era se Kira apareceria ou não. Parecia fácil demais, especialmente para Belina. A mulher tinha uma inclinação para o dramático e o teatral. Uma carta parecia simples demais, lógica demais, mas era escolha pragmática. Se tivessem tentado falar com Kira por conta própria, teriam que enfrentar a guarda real, e isso não teria terminado bem para ninguém.
Dalen fechou os olhos, saboreando o som das ondas quebrando, deixando sua mente vagar. E como fazia todas as noites antes de dormir, imaginou o rosto de sua mãe. Ele era jovem quando ela morreu de tuberculose, e por isso a maioria de suas lembranças eram de quando ela estava doente e fraca. Mas ele as afastava, relutante em se lembrar de sua mãe como algo além da mulher poderosa que ela era. Seus cabelos escuros, caindo como ondas do oceano. Olhos azuis, salpicados de manchas castanhas e brancas. Braços que o amparavam quando ele precisava de força. Mãos que forjaram as espadas que agora repousavam no chão dos aposentos de Daimon, no coração. Ele sentia muito mais falta dela do que jamais admitira a Eric ou ao pai deles. Eric era alguns anos mais novo que Dalen e, portanto, tinha ainda menos lembranças da mãe do que ele. Dalen nunca decidirá se isso era bom ou ruim. Era difícil sentir falta do que mal se conhecia, mas mesmo assim, ele gostaria de pensar que Eric se lembrava do rosto da mãe. Enquanto os pensamentos de Dalen divagavam, ele percebeu que havia algo mais de que sentia falta: seu irmão. Em todos os anos que passaram separados, nunca haviam ficado tanto tempo separados. Sempre seguiram o pai aonde quer que ele os levasse. Mas sempre estiveram juntos. Não havia nada nem ninguém que significasse mais para Dalen do que Eric. Ele era o irmãozinho de Dalen. Seu sangue. Seu melhor amigo. Dalen havia decidido ficar em Duradour em vez de ir com o pai procurar por Eric. Essa fora uma das decisões mais difíceis que já tomara, mas ainda assim parecia certa. Eric tinha seu propósito. Ele sabia quem era. Dalen ainda estava procurando. Ao longo dos anos de treinamento do pai, ao longo da vida de sangue e aço, ele sempre acreditara, lá no fundo, que quando finalmente encontrassem um ovo de dragão que chocasse, chocaria para ele. Sabia que fora uma ideia tola. Mas crianças sonham, e esses sonhos persistem. Ele havia entregado uma carta a Belina para seu pai, informando do ocorrido e assegurando-lhe que tudo estava bem e que continuasse a busca por Eric. Com sorte, a carta chegaria logo a Ezon, que responderia a Dalen dizendo que Eric estava são e salvo. Dalen Virandrar. Os olhos de Dalen se abriram de repente. Ele olhou para Belina e eles se viraram. O platô onde estavam se projetava da rocha, com uma escadaria de cada lado subindo em direção à cidade. 10 membros da Guarda Real estavam em cada escadaria, em 2 fileiras de 5, com pesadas armaduras nos ombros, capas carmesim penduradas e machados de lâmina dupla empunhados em ambas as mãos. À frente da Guarda Real, na escadaria da esquerda, estava Kira. A rainha estava vestida com uma armadura completa, de metal quase negro, com ornamentos dourados intrincadamente trabalhados em sua superfície. No peito da armadura, estava estampado um martelo ornamentado, com a cabeça repleta de espirais e redemoinhos, e 4 estrelas dispostas em semicírculo acima dele, o símbolo de Duradour. Um manto carmesim com detalhes em ouro pendia dos ombros da rainha, e seus longos cabelos loiros caíam sobre a armadura, adornados com anéis de prata e ouro. A anã deu mais alguns passos em direção a Dalen e Belina, sem fazer menção de pegar o machado que pendia de seu quadril. A primeira fileira da Guarda Real, na escadaria à esquerda, a seguiu. Por direito de seu pai, concedo-lhes esta audiência. A Ezon tem sido um amigo do meu povo por gerações. Mas deixe-me ser clara, se vocês se mostrarem minhas inimigas, eu as derrubarei aqui mesmo e contarei a Ezon onde seus ossos estão enterrados. Nada se sobrepõe ao meu dever para com meu povo. Nada. Entenderam? Sim. Um pouco dramático, sussurrou Belina. Dalen lançou um olhar irritado para Belina, mas não se deu ao trabalho de respondê-la. Sua carta dizia que você tinha provas da inocência de Daimon. Eu as veria. Um arrepio percorreu Dalen, movendo-se dos ombros para os dedos e do peito para o estômago, deixando sua boca seca. Ele se virou para Belina, que franziu os lábios, com o rosto contorcido em uma careta. Eu precisava lhe contar algo, sussurrou ela. Caso contrário, ela não teria se encontrado conosco. Mas não temos nenhuma prova. Belina soltou uma risada sem graça. Hora de encontrar alguns. Isso foi uma perda de tempo. Kira balançou a cabeça. Eu realmente não quero isso. Eu esperava que nosso povo pudesse construir um entendimento com Beldoar. Esperava que juntos pudéssemos nos tornar algo maior. Digo isso para que você saiba que lamento o que precisa ser feito. Permitirei que você parta, por respeito ao seu pai. Mas se você escolher ficar, não será mais vista como amiga dos anões. Kira se virou, o som estrondoso da cachoeira abafando o som das botas blindadas sobre a pedra enquanto a Guarda Real se abria para deixá-la passar. Espere! Dalen estendeu a mão,
caminhando em direção a Kira, mas 4 membros da Guarda Real se lançaram para interceptá-lo, suas armaduras pesadas e compleições robustas disfarçando uma velocidade enganosa que ele já sabia que possuíam. Os guardas se posicionaram entre Dalen e Kira, pés firmes, machados erguidos em posição de ataque. Kira parou, esperando alguns instantes antes de se virar, a luz azul esverdeada da flor tingindo seus cabelos loiros. Ela assentiu lentamente. Fale. Não temos provas. Kira soltou um suspiro e fez menção de se virar. Mas há provas. Dalen interpretou o silêncio de Kira e sua sobrancelha arqueada como um sinal para continuar. 3 assassinos tentaram matar Daimon na noite em que você atacou no coração. Eu não ataquei. Kira retrucou, com a voz carregada de fúria. Dalen a vira lutar em Belduar. Seu pai lhe contará histórias dos antigos berserkers anões, guerreiros que aprimoraram sua raiva a ponto de transformá-la em uma excelente arma de guerra. Seu rei tentou me matar, e eu exigi que ele recuasse. Ele se recusou. Eu defendi meu povo e meu lar. Naquela noite, disse Dalen, tentando mudar de assunto o mais rápido possível, 3 assassinos tentaram matar Daimon. Yvon matou 2 deles. O terceiro está no alojamento dos refugiados com Daimon. Eu o mantive vivo caso ele soubesse de algo que pudéssemos precisar. E que importância tem tudo isso? Se conseguirmos entrar no alojamento dos refugiados e trazer o assassino até você, ele poderá confirmar o que estamos dizendo. Você terá a prova de que houve uma tentativa de assassinato contra Daimon, assim como contra você. Certamente ele não se deixaria matar. Talvez sim, disse Kira, com a expressão impassível. Fazer isso tiraria a culpa dele. Seria inteligente. Vamos falar francamente. Nós 2 sabemos que Daimon é muitas coisas, mas inteligente não é uma delas. Ele não tem esse tipo de astúcia. Ele está simplesmente lutando para sobreviver. Isso arrancou um sorriso fugaz de Kira. Ela fez um gesto para que o guarda real entre ela e Dalen se afastasse e tomou o lugar deles, aproximando-se a uns 30 centímetros de Dalen, seus olhos buscando os dele. E por que, Dalen Virandran, você se encontra aqui com esta mulher? Por que não está com Daimon e os outros? Fomos separados naquela noite. Mais uma vez, Dalen evitou contar a Kira como Daimon o havia prendido e tentado incriminá-lo pelas coisas que o próprio Daimon havia feito. Ele queria muito falar sobre isso em voz alta, mas fazê-lo implicaria Daimon em tudo o que estava acontecendo. Se ele fosse implicado, qualquer resquício de confiança que Kira tivesse com o povo de Belduara desapareceria. Ainda bem que fomos separados, pois isso possibilitou este encontro. O olhar de Kira permaneceu fixo em Dalen, intenso. Ela passou a língua pelos lábios e então olhou para Belina. E você? Quem é você? Você nem é de Eferia. Narvoniana, eu diria. Qual é o seu interesse nisso tudo, e por que eu deveria confiar em você? Sendo direta. Meu nome é Belina Louna. E você está certo, minha família é originária de Narvona. Mas viemos para cá quando eu era muito jovem. Contarei a história com prazer, tomando 1 ou 2 cervejas, assim que tudo isso terminar. E por que você deveria confiar em mim? Não deveria. Kira ergueu uma sobrancelha, com um sorriso curioso no rosto. Não deveria. Não. O que você está fazendo? Sussurrou Dalen. Eu não sou do tipo confiável. Mas ele é. Belina olhou para Dalen. Cheguei à conclusão de que Dalen Virandran não tem um pingo de duvidoso. Aliás, acho que ele nem saberia soletrar a palavra. Tudo o que ele lhe disse é verdade. E se ele lhe fizer um juramento, ele o cumprirá. Kira olhou de Belina para Dalen e depois de volta para Belina. E sua estaca? Não tenho nada melhor para fazer, Vossa Majestade. O tédio é uma grande inspiração. Além disso, disse ela, acenando com a cabeça na direção de Dalen, o pequeno Virandran aqui me implorou para ficar. Foi bem constrangedor, na verdade. Você diz que não é honesto, mas essa foi uma das respostas mais honestas que ouvi em muito tempo. Eu não disse que não era honesto, Vossa Majestade. Eu disse que não era confiável. Kira assentiu com a cabeça, sorrindo. Muito bem. Por um longo momento, ela ficou parada ali, olhando de Dalen para Belina. Como você pretende entrar no alojamento dos refugiados? Ainda não descobrimos exatamente como fazer isso, admitiu Dalen. Talvez eu tenha uma solução.